Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Rodrigues e eu vim falar hoje com vocês sobre um panorama geral das galhas de insetos que estão associadas à família Asterácea aqui no Brasil. Essa palestra ela surgiu a partir de um artigo que foi publicado no início de 2022. É por mim e por mais 4 colaboradores. Nesse artigo, nós juntamos todas as informações disponíveis sobre as galhas de inseto em asteráceas e nós destacamos alguns pontos principais. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são galhas, né? Tem muita gente que não deve saber o que é ou que não sabe ou não conhece por esse nome. Bom, as galhas elas são novas formações no tecido vegetal. Essas formações elas podem ocorrer por hipertrofia ou hiperplasia do tecido. Hipertrofia seria o crescimento das células desse tecido. Hiperplasia seria o aumento do número de células nesse tecido. Então, de acordo com o tipo de estímulo, essas formações podem ocorrer no tecido vegetal, podendo ser chamados de galhas ou de tumores vegetais. E esses estímulos eles podem ser mecânicos ou químicos, dependendo do tipo de indutor, do agente que vai estar fazendo essa galha, induzindo a formação dessa galha. O tecido da galha, ele normalmente é mais nutritivo do que o restante do tecido da planta, e principalmente a parte do tecido que reveste a câmara larval, no caso dos insetos, vai haver um espaço interno, uma câmara interna, onde a larva vai estar se desenvolvendo. E ela se alimenta dessa parede dessa galha, dessa câmara. E o tecido dessa parede interna, ele é mais nutritivo e vai servir de alimento para esse indutor. As galhas elas podem tanto ocorrer em órgãos vegetativos, como caules, folhas e raízes, mas também em órgãos reprodutivos, como flores e frutos, o que pode atrapalhar aí a reprodução das plantas. No caso dos insetos, que é o objetivo dessa nossa palestra, os indutores eles são bem específicos à família de planta hospedeira que ele vai estar induzindo a galha. Ele não só é específico à espécie da planta, mas ele também é específico ao formato da galha que ele vai estar produzindo. Então, o morfotipo de galha ele é específico para cada galhador. Bom, os indutores de galhas eles podem pertencer a vários grupos, Eles podem ser bactérias, insetos, ácaros, nematódios e também vírus ou fungos, Sendo que os insetos eles são os mais comuns e com maior quantidade em todo o mundo. Dentro dos insetos, temos 6 ordens que são apontadas como galhadoras. Então, nós temos os coleópteros, que são os besouros, os díptera, que são as moscas e os mosquitos, os hemíptera, que são os percevejos, himenóptera, que são as vespas, lepidóptera, temos as borboletas e mariposas, e os tisanóptera, que são os trips. Dentro dessas 6 ordens, os dípteras são os que se destacam dentre os insetos galhadores. E os díptera, eles têm ainda como principal família galhadora os cecidomídeos, que são mosquitos bem delicados e que vão ter a maior parte, quase 80% das suas espécies são galhadoras em todo o mundo. Então, dentro dos insetos galhadores, a gente vai ter essa preferência do galhador com o morfotipo e o seu hospedeiro. Então, eu trouxe aqui um exemplo para poder a gente conseguir imaginar melhor como é que isso funciona. A gente tem, então, a pitangueira aqui, a espécie Eugenioniflora, que pertence à família Myrtácea. E do lado direito de vocês estão vendo uma galha cônica que é induzida pelo cecidomídeo, um mosquito da espécie Clinodiploses profusa. Esse mosquito ele sempre vai estar induzindo a galha nesse formato. Então, sempre que for visto nessa espécie de planta esse formato de galha, já se tem certeza, mesmo sem a obtenção do inseto, a gente já tem certeza que essa galha foi induzida pelo inseto Clinodiploses profusa. A mesma coisa ocorre no outro exemplo, que vocês têm aí do lado esquerdo, que é uma galha lenticular, que ocorre na lâmina da folha, induzida por Neolasioptera eugene, também da família Cecidomydia.
Então, a gente tem aí, na mesma planta, dois morfotipos diferentes, um cônico e o outro lenticular, induzidos por dois insetos diferentes. Então, só pelo morfotipo, pela forma da galha, né, que eles induzem, a gente já tem certeza de qual é o inseto indutor, de qual é essa espécie. Então, a gente já tem a identificação da espécie só olhando o morfotipo e sabendo qual é a espécie hospedeira. Bom, além dos galhadores, né, a gente tem algumas outras guildas que estão associadas às galhas. Então, a gente tem associado à galha, primeiramente, né, um indutor, né, que seria um inseto que vai estar induzindo a produção dessa galha no tecido vegetal. Depois, a gente tem os parasitoides. Os parasitoides, eles vão estar se alimentando do indutor, tá? As fêmeas, elas conseguem ovipor, elas conseguem colocar os ovos dentro da larva do indutor. Elas conseguem, pelo ovipositor, furar a parede da galha e colocar os ovos dentro da larva do indutor. E essas larvas vão se desenvolvendo dentro do indutor e quando elas vão se alimentar dele, levando ele à morte. E depois disso, os adultos, né, dos parasitóides, eles vão deixar a galha e os adultos têm vida livre. Os inquilinos e os cecidófagos, eles vivem dentro da galha, né, junto com o indutor. Eles também se alimentam do tecido da galha. Porém, os inquilinos, eles podem estimular a mudança no morfotipo de galha. Eles podem criar um outro morfotipo, eles vão induzir que esse tecido seja modificado de alguma maneira. Mas os cecidófagos não fazem alterações nas galhas, tá? Já os cleptoparasitas, eles não conseguem coexistir com o indutor dentro da galha. Eles vão entrar na galha, eles vão começar a viver dentro dela e eles podem provocar a morte desse indutor, tá? Eles vão se alimentar, os cleptoparasitas se alimentam tanto do tecido da galha, e eles também podem se alimentar do próprio indutor. Os predadores, eles vão se alimentar já diretamente do indutor, né? Alguns pássaros e outros artrópodes conseguem se alimentar do indutor e também podem se alimentar até da galha mesmo, como, por exemplo, algumas espécies de lepidóptero, né? De lagartas. E os sucessores são os animais que vão estar usando a galha como recurso depois que o galhador já abandonou a galha. Então, a galha vai estar vazia e o sucessor ele vai usar a galha como abrigo ou também como forma de alimento. Bom, e qual seria a importância das galhas e dos insetos galhadores para a gente? Bom, algumas espécies elas podem se multiplicar tanto, se reproduzir tanto, que elas podem chegar ao nível de praga agrícola, né? Como, por exemplo, essas galhas de Atrophibia brasiliensis, que também é um cecidomídeo, em folhas de mandioca. Quando elas aumentam em grande quantidade, elas podem enfraquecer a planta, tornando as raízes menos nutritivas e menores, o que vai fazer com que essa produção não tenha o valor econômico tão visado quanto as que não estão galhadas. Outras espécies podem ser utilizadas como controle biológico, por exemplo, de ervas daninhas em uma plantação. O galhador, que é específico dessa planta, vai estar enfraquecendo e matando as ervas daninhas dessa plantação. As galhas também podem ser utilizadas em análises de impacto ambiental. Existem vários estudos que mostram que as plantas elas são mais galhadas, elas são mais suscetíveis à ação dos insetos galhadores quando estão em áreas impactadas ou em áreas de borda, né? Por elas estarem mais suscetíveis a estresse, tanto hídrico quanto de insolação, né, quanto de vento. Então, isso vai fazer com que elas fiquem enfraquecidas e suscetíveis à ação dos galhadores. E isso é muito utilizado para análise de impacto ambiental. Bom, mas a gente está querendo saber de galhas em Asterácea. Então, como é que essas galhas de inseto elas estão relacionadas e como elas se relacionam, né, com as espécies da família Asterácea? Bom, as Asteráceas, elas são a primeira família com maior riqueza de espécies no mundo todo, tendo mais de 32 espécies já descritas. E no Brasil, ela é a terceira família com maior número de espécies, com mais de 2.000 espécies distribuídas por todo o território nacional.
Dentre essas espécies, mais de 1.000 espécies são endêmicas, ou seja, elas são restritas a um tipo de bioma, como, por exemplo, a Critopalpus longifolius, que é endêmica dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, e nela ocorrem galhas nas suas inflorescências e no caule. Visando essa importância, nós notamos que houve um aumento de inventários de galhas nos últimos 30 anos, e que a maioria desses inventários, desses levantamentos, tiveram registros na família Asterácea. E vários desses inventários destacaram a família Asterácea como uma das mais importantes em riquezas de galha. Porém, essas informações elas estão dispersas na literatura. E a gente teve como objetivo juntar essas informações. Então, a gente visou compilar os morfotipos de galhas de insetos, fazer o registro da distribuição dessas galhas dentro dos domínios fitogeográficos, além de fornecer informações sobre a identificação dos indutores e da fauna associada a essas galhas, além de determinar um morfotipo mais frequente, de acordo com a sua forma e coloração, de acordo com o órgão hospedeiro que esse indutor ataca, o indumento, se existe algum ornamento nessa galha, se a galha é lisa ou se ela apresenta tricomas, alguns pelos, e qual o número de câmaras internas essa galha pode ter. E também obter e compilar os dados de plantas hospedeiras e dos seus respectivos galhadores, mostrando qual a origem dessas plantas, se elas são endêmicas, qual o estado de conservação e se elas apresentam alguma importância econômica. Bom, nesse trabalho a gente conseguiu reunir 88 artigos. Desses 88, 64 tinham registros de galhas na família Asterácea. Porém, só em 34 tiveram asteráceas com identificação de espécie. Então, apenas 31% do total de artigos que nós encontramos foi utilizado, porque nós só utilizamos asteráceas que tinham identificação em espécie no artigo original. Então, nós sabemos agora que as asteráceas em todo o Brasil reúnem 487 morfotipos de galhas de insetos, sendo que esses morfotipos estão relacionados a 157 espécies de plantas hospedeiras. Sendo que dos 34 inventários que nós analisamos, 61% indicou a família Asterácea como uma família super hospedeira, ou seja, que apresenta muitos morfotipos de galha para espécies indutoras. Sendo assim, a gente pode fazer uma comparação com a família Fabácea, que já existe um levantamento para essa outra família, onde apresenta 437 morfotipos. Então, a gente tem aí as Asterácea como a primeira família, a família que tem maior relação com galhas de insetos em todo o Brasil. Dados de galhas em asteráceas foram identificados em todos os 6 biomas brasileiros, sendo que os biomas Mata Atlântica e Cerrado tiveram destaque porque também apresentaram a maior quantidade de inventários nesses lugares. Então, a gente tem a Mata Atlântica com 51% dos inventários e o Cerrado com 45% dos levantamentos analisados. Portanto, nós podemos ver que esses são 2 biomas bem estudados, enquanto os outros têm uma porcentagem bem menor de levantamentos. Podemos reparar que essa concentração de estudos no Cerrado e na Mata Atlântica também é refletido na quantidade de morfotipos e de espécies hospedeiras registradas para esses biomas. Podemos ver que tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica tiveram a maior quantidade de registros de galhas e de insetos. Isso demonstra que existe uma necessidade de maior investigação nesses demais biomas. Podemos observar que o Cerrado foi o segundo maior bioma com o número de morfotipos de galha e também o segundo maior com o número de espécies hospedeira, mesmo ele sendo o bioma que tem maior riqueza de espécies de asterácea. Isso é um reflexo de que a Mata Atlântica é o bioma mais investigado e também que possui a maior quantidade de especialistas na área. Bom,
Asterácea e as suas superhospedeiras. Então, a gente tem aí os dois principais gêneros de asteráceas que a gente considera gêneros superhospedeiros, que seria Bácaris e Micânia. Bácaris apresentando 233 morfotipos de galhas, quase 50% dos morfotipos em asterácea estão no gênero Bácaris. E em segundo lugar, o gênero Micânia, com quase 20% dos morfotipos de toda a família hospedeira. Isso vai de encontro às hipóteses de área geográfica e de riqueza de plantas, que diz que quanto mais ampla é a distribuição de um gênero ou de uma espécie, mais ela está disponível a ser uma hospedeira. E também, sobre a riqueza de plantas, é que quanto mais espécies esse gênero tem, mais disponível esse gênero está para ser hospedeiro de galhas. Bom, além dos gêneros, né, nós temos as espécies superhospedeiras. Então, a gente tem as 5 principais espécies, as 5 espécies que têm mais galhas, que têm mais morfotipos de galhas, todas elas pertencem ao gênero Bácaris, que é o gênero superhospedeiro. Então, a gente tem Bácaris concina, com 18 morfotipos de galha, em primeiro lugar, sendo considerado uma espécie superhospedeira, seguido de outras 4 espécies de Bácaris, com 17 e 16 morfotipos de galha. Além disso, nós podemos analisar também qual o órgão vegetal que tem maior preferência dos insetos galhadores. Então, na família Asterácea, a gente tem o caule como o órgão vegetal mais galhado, com mais de 50% dos morfotipos sendo encontrados em caule, seguidos de folha, gema e flor. Bom, mas esse resultado ele não segue o padrão mundial. O padrão mundial seria de que o órgão galhado em maior quantidade seriam as folhas. Porém, esse padrão ele acontece também nas famílias Chloropide, Tefritide, de Diptera e também de Lepidoptera, sendo que esse padrão agora ele foi estendido também para a família Cecidomyide na família hospedeira da Asterácea. Outra consideração são os formatos de galhas que esses indutores conseguem produzir nas plantas. Então, os morfotipos fusiforme e globoide foram os principais dentro da família Asterácea, sendo que fusiforme foi o morfotipo com maior preferência dos insetos galhadores em Asterácea, o que também não reflete os padrões já conhecidos, que o padrão da região neotropical seriam as galhas cônicas, em maior quantidade, e na família Fabácea, como já foi estudado, seriam as galhas globoides. Porém, essa preferência de galhas fusiformes pode ocorrer porque a maior frequência de galhas ocorre em caules nas asteráceas. E os caules, eles apresentam um tecido que vai limitar essas variações de forma. Então, fusiforme seria o formato mais fácil de ocorrer galhas em caules. E aqui nós temos um resumo sobre a quantidade de órgãos hospedeiros, de preferência em cada um dos biomas. E a gente pode ver que se reflete essa preferência dos insetos galhadores em Asterácea pelo órgão do caule. Em todos os biomas, o caule realmente aparece como preferência desses insetos para a produção dos tumores. Sobre o indumento do morfotipo de galha, a maioria das galhas em Asterácea, elas são glabras, ou seja, elas não apresentam tricomas. 14% apenas apresentam tricomas no exterior da galha. Porém, 28% das galhas não tinham essa informação. E sobre os insetos galhadores identificados, foram encontrados 4 ordens diferentes de insetos, sendo que Diptera foi a ordem principal com 65%. Dentro de Diptera foram encontradas 2 famílias, Cecidomyide e Tefritide, sendo indutores de galhas em Asterácea. Tendo destaque Cecidomyide com 62% de todos os insetos que induzem galhas em Asterácea, apresentando 301 morfotipos dentro dessa família vegetal. O que corrobora a ideia de que realmente Cecidomyide é a família de insetos galhadores que mais induzem galhas em todo o mundo.
essa família tendo mais de 6.000 espécies e sendo que mais de 70% dessas espécies são de insetos galhadores. Porém, nesse estudo em Asterácea, apenas 23 espécies foram identificadas. Dessas espécies, os gêneros que mais apresentaram indutores de galhas foram os gêneros Asfondylia, Liodiploses e Clinodiploses, sendo que a Asfondylia se destaca por apresentar mais espécies identificadas dentro de Asterácea. Isso se reflete, pois a Asfondylia é um gênero de ampla distribuição mundial e também de fácil identificação taxonômica. Sobre a fauna associada, apenas 43 morfotipos, ou seja, só 9% das galhas em Asterácea tiveram registros com fauna associada. Então, a gente teve registro de 4 diferentes guildas de fauna associada com Asterácea, sendo a principal os parasitoides, depois cecidófagos, cleptoparasitas e sucessores. Dentre os parasitoides foi identificado 5 diferentes famílias de Hymenoptera, todas de microvespas parasitoides. Dentre os cecidófagos foram identificados 5 ordens diferentes de insetos que se alimentam da galha e conseguem coexistir dentro da galha junto com o indutor dela, sem fazer essa modificação, alguma modificação na galha. As outras guildas, os cleptoparasitas, se apresentaram em 7 morfotipos e todos da família Cecidomydia. Os sucessores foram registrados formigas, Formicidae, da ordem Hymenoptera, em 3 morfotipos. Em um morfotipo houve o registro de colêmbulas sucessores e em outro morfotipo Tissanoptera. E também em um morfotipo foi registrado a associação com uma aranha, mas que a guilda dela não foi informada no trabalho original. Nós também quisemos destacar a origem das espécies hospedeiras, ou seja, se essas espécies de plantas que estão associadas a galhas de insetos são nativas do Brasil e até mesmo se elas são endêmicas. Então, a gente teve que a maioria das espécies hospedeiras, elas são nativas do Brasil realmente, mas que elas não são endêmicas. Então, a gente tem 37% de plantas endêmicas. Dessas espécies endêmicas relacionadas a galhas de insetos, elas estão distribuídas por 3 biomas, principalmente no Cerrado, na Mata Atlântica e depois na Caatinga. De acordo com o endemismo, as asteráceas também se destacam com 37% de espécies endêmicas relacionadas a galhas. Contrapartida, Fabacia só apresenta 29% das espécies que têm galhas endêmicas. Dentro das categorias de conservação, a maioria das espécies hospedeiras ainda não tinha sido avaliada até o momento da publicação do trabalho. Porém, algumas foram identificadas em 4 categorias. As que foram identificadas tiveram a sua maior parte como não preocupantes, apenas 7 espécies como quase ameaçadas, e 6 e 4 espécies tiveram a sua categoria de conservação avaliadas como vulnerável e em perigo. Precisamos pensar que essas categorias de conservação, elas também estão relacionadas aos insetos galhadores e à fauna associada a essas galhas. Por quê? Se o inseto galhador ele só consegue induzir galhas naquela espécie de planta e essa planta está em perigo de extinção, consequentemente, o inseto galhador ele também apresenta o mesmo perigo de conservação. E daí vem a nossa preocupação com a importância econômica e dos usos que essas espécies hospedeiras podem ter para a população. Então, dentre as espécies hospedeiras analisadas, 22% das espécies têm algum tipo de uso ou importância econômica, sendo que abrange 98 morfotipos de galhas, ou seja, provavelmente 98 espécies de insetos indutores. Os tipos de uso foram classificados em 4 categorias, como uso medicinal, principalmente, quase 60%, uso agroflorestal, comestível ou outros tipos de usos. Tendo, por exemplo, a planta Micania aglomerata, vulgarmente chamada de guaco, que apresenta vários morfotipos de galha e que é muito importante no uso de xaropes para expectoração e broncodilatadores.
Dentro dessas espécies com importância econômica, tivemos 5 grupos de insetos relacionados. Tivemos os grupos dentro de Diptera, Cicedomine e Tefrítidae e outras 3 ordens, Hemiptera, Lepidoptera e Coleóptera. E lembrando que essa associação ela pode estar relacionada ao impacto negativo, tanto no crescimento dessas plantas, tanto nas taxas de fotossíntese dessas plantas e também na produção de frutos, o que pode gerar um prejuízo econômico na produção dessas plantas. Podemos então destacar que a composição dos insetos indutores de galhas em Asterácea e a fauna associada a elas seguiu um padrão que já era conhecido para a região neotropical. E nós também precisamos considerar que, devido ao alto nível de especificidade do cecidomídeo, ao seu morfotipo e à planta hospedeira, que eles também são considerados endêmicos, úteis, vulneráveis ou até mesmo ameaçados, assim como as suas plantas hospedeiras. Vale lembrar que esse tipo de estudo é raro no Brasil, que ajuda a consolidar e compilar o conhecimento e também a mostrar a diversidade e a frequência desses insetos. E tais estudos podem servir como subsídio para outros tipos de estudos, como estudos biogeográficos, ecológicos ou até mesmo conservacionais. E para futuros estudos de galhas de insetos, nós precisamos lembrar que alguns pontos são muito importantes, como o endemismo, os usos, a importância econômica e as categorias de ameaça, tanto das plantas quanto dos insetos. E que nós precisamos, para melhorar esse conhecimento no Brasil, de maior investigação desses biomas que são menos estudados e também de mais especialistas, principalmente taxonomistas para as áreas dos insetos e também para a área botânica. Bom, depois disso tudo, nós sabemos da relevância das galhas e dos galhadores, e que não é um assunto muito popular ou muito estudado. Mas eu acredito que hoje a gente deu um passo muito importante para a compreensão e também para a divulgação desse estudo e dessa relação entre inseto e planta, que precisa de uma atenção maior nos estudos no Brasil. Eu gostaria de agradecer a todos que me ouviram até agora e gostaria de agradecer muito o convite que foi feito da organização do evento para eu participar e poder passar um pouquinho desse universo novo para vocês. Então eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchauzinho!